And the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white. And with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Crawford, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master Crawford, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Yeah, great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now, let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe. It will joy and comfort with you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy of heaven. Precious name, yes, precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy. Listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at His feet. King of kings, heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh how fragrant joy of heaven. Oh how sweet, oh how fragrant joy. Here's what I want you to do. Take the name of Jesus with you as a shield from every foe. When temptations bound together, bring the holy name in prayer. Precious name, precious name, oh how sweet, oh what fragrant
And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful, coming down from the Father above. Sweet over always in the fabulous billows of. Want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. Want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there where cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that flowed. Glory to His While we sing the next verse, I wonder if the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive with thee. Somente crer.
then you can eat it. Agora então você pode comer isto. Here's another beautiful thought here on the 11th verse. Eis outro lindo pensamento aqui no verso 11. And thus shall you eat it with listen to this, loins girded. I like that. Shoes on your feet, staff in your hand. You shall eat it in haste. It's the Lord's Passover. Assim, pois, o comereis, os vossos, ouçam isto, lombos cingidos, eu gosto disso, sapatos nos pés, cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. I like that. Eu gosto. While you're eating, be ready to go. Enquanto vocês estiverem comendo, estejam prontos para partir. That's the issue. Esta é a questão. Let's turn over to Ephesians, about the 6th chapter of Ephesians, and look in here what Paul said about get the church ready. Vamos voltar a Efésios, por volta do capítulo 6 de Efésios, e ver aqui o que Paulo disse a respeito de aprontar a igreja. 6th chapter of Ephesians, beginning at the 14th verse of the 6th chapter. Capítulo 6 de Efésios, começando no versículo 14 do capítulo 6. Stand therefore, having your loins girded about with truth, having on the breastplate of righteousness, your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados pés na preparação do evangelho da paz. And above all things, take the shield of faith, wherewith you shall be able to quench the fiery darts of the wicked. E tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. See Paul dressing up a man for the battlefield, for the march. Veja Paulo vestindo um homem para o campo de batalha, para a marcha. God, and beginning at delivering of Israel, he said, now you want to get ready for the march? When you come out of the blood, put on your shoes. Deus, no princípio, na libertação de Israel, ele disse, agora vocês devem estar preparados para a marcha. Quando estiverem sob o sangue, calcem seus sapatos. Gird up your loins, get your staff in your hand, and get ready for the call. Cinjam seus lombos, tomem seu cajado na mão e estejam prontos para a chamada. I like that. Eu gosto disso. A man now, when he comes into Christ, he gets his gospel shoes on to preach the gospel. Um homem agora, quando ele entra em Cristo, ele coloca seu sapato do Evangelho para pregar o Evangelho. The helmet of salvation on, the breastplate of righteousness girds up his loins. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinge seus lombos a Usually in the old soldiers, when they put on those ornaments of war, they had a big belt. Geralmente os antigos soldados, quando eles usavam aqueles ornamentos de guerra, eles colocavam um grande cinto. That buckled it together, holding over their loins these shields to keep the enemy's spears off. Eles o afivelavam, sustentando seus lombos, estes escudos para protegê-los das lanças inimigas. What a real lesson that is to us. Que lição verdadeira é esta para nós? And when the loins begin to get weak, hang down, the shield, they tighten up on the belt, bring them up tight again. E quando os lombos começam a ficar fracos, caídos do escudo, eles apertavam o cinto, deixando-os firmes novamente.
What a perfect picture today when you begin to feel like you're slacking or the devil says, there's no use. Que quadro perfeito hoje quando você começa a sentir como se você estivesse afrouxando ou o diabo diz, não adianta. Reach down and tighten up the belt a little bit. Pull up the sword a little tighter in the hand and go forward. Estenda a mão e aperte o cinto um pouquinho. Tire a espada apertando-a mais um pouquinho na mão e siga adiante. I like that. Be ready for the march. Eu gosto disto. Esteja pronto para a marcha. Every man walking under that blood that night was commanded to stay there, not go out until the orders come to march. Cada homem que andava sob o sangue aquela noite recebeu a ordem de permanecer ali e não sair até que as ordens chegassem para marchar. And every man that's born of the Spirit of God comes into Christ, has everlasting life. E cada homem que nasceu do Espírito de Deus entra em Cristo, tem vida eterna. Puts on his shield, his breastplate, standing ready and forbidden to leave until orders to march. Coloca seu escudo, a sua couraça, fica pronto e está proibido de sair até segunda ordem. Oh, isn't it marvelous? Aren't you glad you got it all harnessed up tonight, you soldiers? Oh, não é isto maravilhoso? Não estão vocês felizes por estarem equipados esta noite, soldados? Used to have a song leader at the tabernacle. Our theme song was the Tínhamos um líder de cântico no tabernáculo. Nosso hino principal era: Fight is on, O Christian soldiers, face to face in stern array, with armors gleaming, colors streaming, the right and wrongs engaged today. A luta está se dando aos soldados cristãos, face a face na dura batalha, com a armadura reluzente fluindo cores, o certo e o errado em combate estão hoje. The fight is on, but be not weary. Be strong and in his might hold fast. If God be for us and bear over us, we'll sing the victor's song at last. A luta está se dando, mas não se cansem. Sejam fortes e segurem firme no seu poder. Se Deus é por nós, sua bandeira sobre nós, cantaremos afinal o hino do vitorioso. Many of them old saints has gone to the grave. Muitos daqueles velhos santos foram para a sepultura. But one of these days, yonder in the new world, when they come forth into the promised land, the banner of the cross will be over us and we'll sing the victor's song. Mas um dia destes, além, em um novo mundo, quando eles entrarem na terra prometida, a bandeira da cruz estará sobre nós e cantaremos o hino do vencedor. When we sat at the wedding supper that night around the table, that great table maybe 100,000 miles long with the blood-washed saints sitting around there. Quando nos sentarmos à ceia das bodas, aquela noite, ao redor da mesa, aquela grande mesa, talvez 100 milhas de comprimento, com os santos lavados no sangue, sentados aí em volta. I want to go down on the table and shake hands with every one of them. Amen. Just shouting. Eu quero percorrer a mesa e apertar a mão de cada um deles, amém, rejubilando. You want to hear me shout? Wait till you get over there. Watch me. Querem me ouvir rejubilar? Esperem até eu chegar lá, observem-me. I ain't big enough yet for this. Eu não sou bem grande ainda para isto. But notice, on the march now. Get ready, we're going. Mas observem na marcha agora, fiquem prontos, nós vamos. Here's a sad picture before we get over to our regular lesson. It's found in the 38th verse. Aqui está um quadro triste, antes de terminarmos nossa lição normal. Encontra-se no versículo 38 ali. There, listen. Ouçam. And a mixed multitude went up with their flock. E subiu também com suas ovelhas uma mistura de gente. There's where Israel made a mistake. Aí está onde Israel se enganou. The supernatural had been done.
O sobrenatural havia sido feito. And unconverted people followed because of the supernatural. Finally got them into trouble. Um povo incrédulo seguia por causa do sobrenatural. Finalmente tiveram problemas. And on down we'll notice here about the 42nd verse and the 43rd verse. E mais embaixo nós observamos aqui no versículo 42 e no 43. The Lord speaking to Moses said that no one but those who were sacrificed could eat the sacrifice, brother, but those who were circumcised. O Senhor, falando com Moisés, disse que ninguém, exceto os que foram sacrificados, podia comer do sacrifício, ou melhor, exceto aqueles que haviam sido circuncidados. No strangers, no outsiders, no one should take it but those who are circumcised. Nenhum estranho, nenhum forasteiro, ninguém deveria tomar aquilo exceto os circuncidados. And what a disgrace that we have today, in this day, beloved friends, E que desonra temos hoje, neste dia, queridos amigos, that when in the church, everybody that belongs to the church takes communion. quando na igreja todos que pertencem à igreja tomam a comunhão. And that's wrong. E isso é errado. Only those who are redeemed, that's all who are worthy. Apenas os que são redimidos, só esses são dignos. Isaiah spoke and said the tables of the Lord would be full of vomit. Isaías falou e disse: as mesas do Senhor estariam cheias de vômito. Said, who shall I teach doctrine, them that are weaned from the breast? Disse: a quem ensinarei a doutrina? Aqueles que estão desmamados dos seios. Said, precept must be upon precept, line upon line, here a little and there a little, and hold fast to that what's good. Disse: mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, e retende o que é bom. God speaking, knowing that the day that we're living in, that the church would be so politically till they let everything people come in. Deus falando, conhecendo que o dia no qual estamos vivendo, que a igreja estaria tão envolvida na política, a ponto de permitirem tudo as pessoas entrarem. Long as they had their name on the church book, they were members, they taken communion. Desde que tenham seus nomes no livro da igreja, eles são membros, eles tomam comunhão. And the Bible said, he that eats and drinks it unworthy is guilty of the body and the blood of the Lord. A Bíblia disse: aquele que come indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. St. John 13th chapter, Jesus speaking. São João capítulo 13, Jesus falando. 2 Corinthians 11th chapter, Paul said years later that he that eats and drinks this unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Segundo Coríntios capítulo 11, Paulo disse anos mais tarde que aquele que comer e beber disto indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Let a man examine himself, he says before take. I'm quoting scripture. Que o homem examine a si mesmo. Ele diz, antes de tomar. Estou citando a Escritura. That's right. Isto é certo? He that eats and drinks unworthy eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body, and for this cause many are sick and weakly among you, and many sleep. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. E é por isto que existem muitos enfermos e fracos entre vós e muitos que dormem. Be sure that you're standing right with God. Esteja certo de que você está correto com Deus. Here it is in the shadow that no one but the circumcised. Aqui está em sombra que ninguém, exceto os circuncidados.
No matter how loyal he was, how much he helped the Jewish church, he had to be a proselyte, had to be a real circumcised believer before he could take the communion or eat the Passover. Não importa quão leal ele fosse, o quanto ele ajudasse a igreja judaica, ele tinha de ser um convertido, tinha que ser um verdadeiro crente circunciso, antes de poder tomar a comunhão ou comer a Páscoa. Oh, how far we got off the line today. Oh, quanto nos distanciamos da linha hoje. Now, let's go quickly then. Agora vamos rapidamente então. And God brought them out tonight. E Deus os tirou esta noite. We're turning now to the 13th verse of the 14th chapter. Vamos voltar agora ao versículo 13 do capítulo 14. God gave them the pillar of fire to go before them. Deus lhes deu a coluna de fogo para ir adiante deles. Think they had a picture here tonight, and I say it was reverent. Acho que estavam com a fotografia aqui hoje à noite. E eu digo isso com reverência. To my honest opinion, while we're here in this group tonight, I believe that is with us tonight. Em minha honesta opinião, enquanto estamos aqui neste grupo esta noite, eu creio que isso está conosco esta noite. The same pillar of fire that led the children of Israel is going before us, performing the same signs and wonders. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel está diante de nós, realizando os mesmos sinais e maravilhas. And any teacher here or scholar of the Bible knows that the angel that followed Israel and guided them to the promised land was the angel of the covenant, which was Jesus Christ. E qualquer professor aqui ou estudante da Bíblia sabe que o anjo que seguiu Israel e os guiou para a terra prometida foi o anjo do pacto, que foi Jesus Cristo. And today, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, is following before this group that you want to call Holy Rollers, if you want to. All right. E hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está seguindo diante deste grupo que vocês querem chamar de santos roladores, se desejarem, correto? Going on, leading from victory unto victory. Seguindo em frente, guiando de vitória em vitória. Praise God. Louvado seja Deus. In them nations, in them days, they were despised and hated and rejected and turned down by the nations and called everything. Naquelas nações, naqueles dias, eles foram desprezados, odiados e rejeitados e recusados pelas nações e chamados de tudo. So is it today with the true believer. Do mesmo modo é hoje com o verdadeiro crente. You in your churches, you know, when you take a stand for Christ and speak for truth, the whole church says, look at him, he's lost his mind, he's gone crazy. Vocês nas suas igrejas, vocês sabem, quando tomam uma posição por Cristo e falam pela verdade, toda a igreja diz, olhe para ele perdeu o juízo, ele ficou louco, vem. Don't pay no attention to that, follow on. Não dê atenção a isso, siga em frente. You're all armored up now, the blood's going before you, the Holy Spirit leading you. Você está todo revestido da armadura agora, e o sangue vai na sua frente, o Espírito Santo dirigindo. Just keep moving. Apenas continue se movendo. Don't pay no attention to what nobody tells you. Não dê atenção ao que lhe dizem. Look straight to Calvary and march on. Beautiful type. Olhe diretamente para o Calvário e siga marchando, um lindo tipo. Now, they had come out to the God, and now notice, blood redemption brought them out of Egypt. Agora, eles tinham saído através e agora observem, a redenção do sangue os tirou do Egito. Now, they had to have something else now to take them on over into the land. Now they're just beginning to start. Agora eles tinham que ter algo mais para levá-los para a terra. Agora eles estavam no começo. They had come out, been circumcised, come under the blood, and on the march.
Eles tinham saído, sido circuncidados, saído sob o sangue e estavam em marcha. Now they got up to something. Agora eles tinham conseguido chegar a certo ponto. They was going along there, knowing that they'd passed from death unto life, know they had eternal life. Estavam indo por ali, sabendo que passaram da morte para a vida, sabiam que tinham vida eterna. Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao culto, irmãos. Vamos cantar o hino de número 250. Meu nome em suas mãos. Meu caminho põe em suas mãos.
Nós temos um pedido de oração aqui, irmãos. Nós vamos interceder, um pedido da irmã Wanda. Ela pede oração por Valdemir de Souza Barros. Senhor Deus, Pai Celestial, nós colocamos esta pessoa em Tua presença nesta hora, Pai. O Senhor sabe qual a necessidade, Senhor, que essa pessoa está passando, que seja saúde física, espiritual, financeira, o Senhor sabe melhor. E nós colocamos ele em Tua presença e cada um, Senhor, de nós também, nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor possa receber-nos em Tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Nós cumprimentamos a igreja e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Dia de ceia, geralmente são menos pessoa que assiste, né? Porque é um culto mais voltado para a nossa comunhão da igreja. Mas os irmãos que estão conectados podem receber a mesma bênção que nós estamos recebendo. Você acompanha no Espírito a ceia, na consagração do pão, os irmãos vindo aqui na frente comer do pão e do vinho. Tudo isso ajuda muito e cria uma atmosfera muito especial para os lares, para as igrejas, para os irmãos. O profeta desta era, ele fez uma dedicação assim muito especial para a ceia. Ele tratava a ceia com uma coisa bastante séria, né? Dia da ceia ele não conversava após o culto. Ele terminava e ele ia embora direto para casa. Chegando em casa, ele tomava apenas uma sopa e já ia para a cama para dormir. Então, não é um dia próprio para você sair da igreja e conversar, ir para pizzaria, sorveteria, ainda que o ambiente seu seja bom, né? Porque todo cristão, ele se comporta em qualquer lugar como cristão. Mas é uma dedicação a um acontecimento muito especial, a ceia do Senhor. Eu quero ler com a igreja Isaías 53. Quero ler junto com a igreja Isaías 53. É uma escritura que nos traz a lembrança do que aconteceu ali no Calvário, que relembra a nossa ceia, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Juntos, vamos lá. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens,
homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Mas ainda nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará a sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Senhor Deus, como um homem humano, como Isaías, pôde ver todo esse quadro aqui há mais de 400 anos. E nós estamos vendo este quadro se repetindo com a experiência própria em nossas vidas. E aqui estamos, ó Pai, para agradecer a Ti por esta grande bênção, grande promessa cumprida. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentar, irmãos. Eu quero ler um parágrafo aqui na mensagem, abrindo o caminho. Observe, Cristo veio e ele era o animal que morria. Esse assunto nós já temos acompanhado ele de algumas ceias para cá, sobre o sacrifício lá do Velho Testamento, daquele animal que morria. Aliás, muitos sacrifícios foram realizados com morte dos animais. Boi, carneiro,
e pombinhos eram realizados. Vê você isto? Está para sempre confirmado no céu. Deixa eu voltar só um pouquinho. Então, quando Deus fala, isso está para sempre confirmado no céu. Deus fala através de quem? Dos profetas. Como ele falou através de Isaías, no capítulo 53. Então isso está confirmado no céu. Confirmado não só a letra, não só o texto ou o contexto, mas está confirmado o cumprimento de que está profetizado. A sua presença lá, como o profeta estava dizendo há pouco, sentado àquela mesa com 2.000 milhas de comprimento, e Jesus vindo um por um, e cumprimentando, abraçando, durante aquela ceia de 3 anos e meio. Não podia ser 40 minutos, né? Para acontecer tanta coisa. O irmão Branham disse que ele também queria passar pela fila, pela ceia, pelas cadeiras onde estavam os irmãos e cumprimentar cada um. Ele desejou isso também. E quando ele desejou, foi também o meu desejo, né? Passar por cada um e cumprimentar pela vitória, por estar ali. Será uma festa muito maravilhosa. E a ceia aqui, ela fala da ceia lá. Quando a pessoa vem aqui tomar a ceia, ele está já participando daquela ceia que será realizada nos céus. Com esta razão, o profeta estava pregando agora e citando São João capítulo 13. Aquele que tomar indignamente, toma para a sua própria morte. Pastor Jonas Pimentel estava falando antes, cheguei, sempre eu ligo, enquanto o irmão Pedro abre aqui nosso som, e ele disse que muitas pessoas vão ali tomar a ceia, tomam a ceia e nunca mais voltam ali. Dali eles vão embora e saem falando mal e aconselhando pessoas a sair de lá. Então ele disse, olha, coisa terrível, isso mostra que a pessoa, ela não é eleita, porque ir lá só para condenação. Ele citou Judas, ele disse que Judas, quando comeu aquele bocado, ele foi entregar Jesus para ser crucificado. Aí ele disse, nós temos tido frequentes acontecimentos aqui na igreja com pessoas dessa natureza. Pessoas que estão tão bem na igreja, hoje estávamos comentando isso em casa, pessoas que você não espera, assusta, ao ver elas largarem a igreja, a palavra, e partir para o mundo. Quando vai só para o mundo, a condenação parece que fica menor, não é? O duro é quando vai para os ismos, falar mal, murmurar, conspiração. Esse é duro, porque a sentença dessa pessoa, lá no trono branco, será muito maior. Muito maior. Eu estava meditando nestas coisas agora à tarde também, como será o trono branco. É uma responsabilidade muito grande que Deus colocou sobre o ser humano, tanto a mulher como o homem,
da vida familiar. É uma responsabilidade. Por isso que o diabo, ele está lutando com tudo que pode para acabar com a família. Porque esta é a instituição de Deus. Agora, a Bíblia diz para ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar. Quer dizer, ensinar a Bíblia, ensinar a mensagem, ensinar a palavra enquanto eles são crianças. Quando eles ficam adultos, eles tomam suas próprias decisões. Mas eu tenho notado que há irmão que ele nunca levou o filho dele na igreja. Criado lá, junto com a mãe incrédula para lá, ele nunca levou um filho dele para assistir um culto sequer. Será que em casa ele ensina alguma coisa para essa criança? Com certeza não, não é? E esse próprio pai vai encarar esse filho no trono branco e julgá-lo, e vocês sabem o que vai acontecer. Me veio na mente assim: Deus fez esse mundo e Ele planejou tantas coisas maravilhosas para nós, os seres humanos, filhos de Deus eleitos. É muita coisa que nós não somos dignos e não temos nem noção do tamanho da glória que nós vamos ter. Mas Ele fez outros. É como você vai lá no supermercado e faz uma compra. Você vai trazer muita sacola, muita caixa, muita coisa. Mas quando chega em casa, você pega as suas coisas que vai ser consumida, coloca no devido lugar, não é? Aí sobra aquele monte de lixo, de sacola, de caixa e outras coisas. O que você faz com o lixo? Você joga lá num cantinho, se for num quintal, tiver jeito, você põe até fogo nele e queima aquele lixo, larga para lá. Ou então, aqui na cidade, coloca lá no lixo lá fora e é levado para o lixão. Lá também eles queimam aquilo. Então, o ser humano, ele tem mais ou menos essa condição aqui nesse mundo. Deus tem seus filhos, mas tem muito lixo que vão ser queimados. É lamentável falar assim, não é? Mas tem muito lixos para serem queimados, porque são pessoas que não querem nada, absolutamente nada, com Deus. E isso é tão triste. Nós não queríamos, nós daríamos a própria vida se Jesus dissesse assim: olha, a minha não foi suficiente. A minha morte lá no Calvário não foi suficiente. Se vocês quiserem reunir, dar a vida de vocês também, para ajudar, salvar alguém, salvar mais gente, eu tenho certeza que nós faríamos isto por amor dos nossos amigos, irmãos, parentes. Eu daria na hora, eu não pediria nem para pensar. Mas não resolve, porque o Senhor Jesus Cristo fez o suficiente com sobra. Aliás, nem é a palavra suficiente. Ele fez mais do que precisava ser feito, não é? Para cumprir esta obra, cumprir esta salvação. Mas nós ouvimos hoje de manhã, também o pastor Jonas Pimentel pregando, ele disse que a ciência pode fazer um grão de milho igualzinho na aparência. Ele pode fazer aquele grão de milho igualzinho um grão original.
Você olha os dois, é igualzinho. Mas o que faz a diferença é quando um é plantado, aliás, ambos são plantados em uma terra boa. Irmão Brana diz assim, numa terra preta. Eu li isso aqui hoje. Está aqui, ó. Está dentro do texto que eu vou ler. Estou pensando que é o pastor Jonas que falou e foi o irmão Brana. Aí o irmão Brana diz assim, a diferença é que o grão original, ele nasce, ele tem vida. E o artificial apodrece lá, plantado na mesma terra, com o mesmo sol, com a mesma chuva, mas ele apodrece. Então já está aqui, vamos ler, não é? Então, quando Deus fala, isso está para sempre confirmado no céu. Isso aqui, irmãos, vocês podem aplicar em vários sentidos, até mesmo coisas secundárias. Você conversa com um casal feliz da vida, casal que vive bem, e fala assim, olha, como que foi o começo do namoro de vocês, o relacionamento? Estou falando de cristão, né? Então ele vai dizer assim, olha, pastor, a primeira coisa, eu estava orando há tempo para Deus me dar a companheira, a esposa, conforme a vontade dele. E ela vai dizer a mesma coisa, eu estava orando e Deus me mostrou ele, e nós começamos a nos relacionar, tudo dentro das orientações da palavra, e casamos. Nós temos 10 anos de casados, e até hoje nós só tivemos alegria, só tivemos felicidade, nós só tivemos coisas boas na vida. Então, isso é confirmação. Isso é confirmação do que está no céu, porque Deus do céu viu aquele casal casando, vivendo, tendo filhos, indo até o fim juntos. Está confirmado nos céus. Você pode ter certeza, o meu casamento, ele está confirmado no céu. Agora, quando não dá certo, já entram os problemas, as intrigas, os divórcios, aí você pode falar ao contrário, né? O meu casamento não foi confirmado no céu, porque não deu certo. Devo ter errado em alguma coisa. A palavra é aí onde você deve ter fé. Se você crê que esta é a eterna e imutável palavra de Deus, então cada preceito que foi dito na palavra de Deus é uma semente. E essa semente, ela vai nascer. Vocês sabem que existem sementes que elas ficam centenas de anos dentro da terra, não nasce e nem perde a vida. Existem muitas sementes que passam 100, 200 anos ali dentro do mato. Quando você derruba o mato, desmata, não é? Aí elas aparecem, sendo que aquilo ali tinha mais de 100 anos e ela aparece. É muita semente assim. Por quê? Porque ela tem uma vida nela. Agora, aquela semente normal que você planta lá na lavoura, é 3 dias, é 5 dias, é 10 dias, elas estão nascendo. É uma semente normal.
E isso foi dado para você agir. Tudo que Deus falou na palavra já está confirmada na glória. Repetindo aqui o que ele disse, confirmado no céu. Está confirmado na glória. E isso foi dado para você agir. Olha, se você tem essa convicção, a cura divina, ela está em Isaías 53, ela está na própria palavra de Jesus, em Marcos 16, ela está em Isaías, aliás, em Salmo 103, é Ele que sara. O médico corta, mas quem sara é Deus. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Então, isso são coisas que estão lá. Nós apenas temos o direito, o privilégio, o direito de usar desse direito. Olha só, então, não tenha medo de tomar qualquer fase da bendita palavra de Deus. Deus falou, você tenha coragem. Tenha coragem. Deus eterno e ancorará no seu coração. Ele confirma isto. Agora, ela tem que estar no solo. Você é o solo. O seu coração é o solo. É a terra. Por exemplo, eu pego um grão de milho e o coloco em cima de uma pedra pumice. Nós chamamos de pedra sabão, né? Ela dá 2 metros, 5 metros de largura no chão. Aí você vai lá em cima dela e coloca o grão de milho. Em cima da pedra pumice, azul, ou algo assim. Talvez isso não cresça. Não cresça. Por que uma pessoa fica 40 anos na igreja ouvindo a palavra, depois ele sai da igreja e não quer mais nada com a palavra? Porque era uma semente em cima de uma pedra. Porque é o tipo errado de solo, de coração. Mas se ele vai para um bom solo fértil, de terra preta, todos nós aqui sabemos o que é terra preta, né? É aquela terra lá na Baixada, onde tem bacuri. Aí, ela é uma terra preta, porque ela é bem fértil, né? Bem fértil mesmo. E é aí que o profeta está comparando o seu coração. Uma terra, nós chamamos de cultura, né? Uma terra preta, uma terra fértil. O seu coração, quando a mensagem caiu aí, ela nasceu rapidinho. Não teve que ninguém te forçar a vir à igreja, a vir para a igreja. Oh, vamos conosco para a igreja, vamos assistir um culto, vamos comigo hoje na igreja. Não, o eleito não tem que ser forçado, você não tem que forçar ele. Apenas faça o que você puder fazer, mas dentro da normalidade. E quando a palavra, aqui está isso agora, quando a palavra de Deus cai em um coração cheio de fé, ela simplesmente tem que crescer. Esse tem aqui é uma determinação. Não existe crente que tem esse tipo de coração, esse tipo de terra fértil, com a semente do Espírito Santo plantado ali, que vai dar trabalho para nascer.
Como eu já disse, estou falando da própria família, moço que é muito querido da família, mas nunca entrou na igreja da mensagem nem para ver o que é uma igreja da mensagem. Aí, quando começa a ficar mais velhos, vira compadre, vira comadre, vira padrinho. Essas coisas malditas dessa prostituta que criaram lá no Concílio de Nicéia. Foi tão fácil virar compadre, né? Por que não foi para a igreja? Mas ensina eles, porque mesmo depois de velho, tem gente, irmãos, que ele está lá no hospital, morrendo, já com o cabelo branco, idoso. Ele lembra da igreja, ele lembra da fé da mãe, ele lembra da fé do pai e fala assim: eu vou voltar hoje para a igreja, eu não vou morrer fora da igreja. Naquela hora ele toma a decisão dele. Não significa que tem que ser jovens para tomar a decisão, mas a pessoa toma essa decisão. Ela simplesmente tem que crescer, ela tem que formar, e esta é a razão da mulher estar de pé com ambos os joelhos. Aqui ele já entra num outro assunto sobre essa mulher que foi curada. Mas tem que crescer para Deus trabalhar, para Deus fazer esta obra. E agora nós vamos para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, onde nós lemos para a consagração do pão e do vinho. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mais embaixo aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Corpo do Senhor não é só o pão, mas a igreja. Você tem que saber que você está dentro de uma igreja de eleitos, de filhos de Deus, e você precisa de respeitar essa atmosfera, esta que nós temos, essa fé que nós temos. Porque quando a pessoa toma a ceia de qualquer maneira, ele faltou com respeito com a igreja. Quem falta com respeito com a igreja, faltou com Cristo. É a mesma coisa. Discernir o corpo do Senhor, que é a igreja. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui Paulo não está dizendo assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma o pão, não tome do vinho, porque você achou pecado, achou coisa errada na sua vida, então não faça isso, não tome a ceia. Não, ele está dizendo que examine-se e assim coma deste pão e beba deste vinho. Porque esse exame, ele pode ser até um processo da vida cristã. Hoje você está bem, de repente você passa por um problema, começa a se descambar, comete erros, aí você vai examinar-se a si mesmo. E às vezes precisa de consertar com alguém, precisa de ir ao escritório conversar, precisa de se orientar,
para depois você tomar a ceia. Não é assim, eu cheguei na igreja hoje e resolvi tomar a ceia, fazendo uma aventura, não é? Não é desse jeito. Você deve primeiro deixar a sua vida bem transparente em termos de pecado, né? De consertar a vida, de acertar a vida. E aí você toma. Ninguém precisa se preocupar em tomar a ceia com medo de perder o hábito. Se você consertar a sua vida, você pode nunca mais tomar uma ceia. E se o hábito vier, você estará no hábito. É como o batismo. Nós temos um menino aqui que pediu o batismo. Mas ele, inclusive como criança, se ele morrer hoje sem ser batizado, ele será salvo de qualquer maneira. Porque é uma criança, né? Está entrando agora para a adolescência. Mas a hora que nós pudermos batizar, nós vamos fazer com todo prazer. Mas eu estou dizendo assim, não sinta-se medo de ficar aqui na terra se o rapto acontecer. Não, não vai acontecer de você ficar, não. Porque Deus conhece o seu coração e Deus sabe, não é? Então nós vamos orar pelo pão. Este pão, Senhor, ele foi feito com o propósito de ser servido como ceia do Senhor. E nós colocamos ele na tua presença nesta hora. E rogamos, ó Deus, que ele seja santificado, consagrado para este serviço da ceia, com a oração da igreja, do sacerdote. Nós colocamos diante de Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também. Senhor, aqui está o vinho. O Senhor possa colocar as Tuas mãos santas, ó Pai, sobre esse vinho que está aqui no vasilhame, que ele seja consagrado agora para a ceia do Senhor, representando o teu sangue, conforme nós acabamos de ler na tua palavra. Tudo que temos na palavra aqui está nos céus. Por isso nós te pedimos, abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Sentai, irmãos. Graça.
São João 13. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Agora, o último versículo, que é o 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós vamos para esta bem-aventurança agora. Graças a Deus.
Nós vamos agradecer a Deus, irmãos. Pai Celestial, é com gratidão que nós colocamos em Tua presença nesta hora, Pai. Obrigado por tudo, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai Celestial, que o Senhor esteja com cada um de Teus filhos nesta hora, Pai. Que o Senhor possa levá-los em seus lares, sob a Sua grande e potente mão, Pai. Nós colocamos a vida de cada um dos nossos irmãos aqui em Tuas mãos nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos a participação dos irmãos que nos assistiram pela internet, o irmão Servino e Divino em Fazenda Nova, irmã Divina em Piloândia, irmão Emi Alves em Cachoeira de Goiás, irmão Divino Brito em São Luís de Montes Belos, irmã Noemi Família em Diorama, irmã Priscila em Paris, na França, irmão Pedro e irmã Magaliane em Cachoeira de Goiás, irmã Helena Gago aqui em Porá. Que Deus possa recompensar a cada um de vocês também. Irmãos, domingo próximo nós estaremos aqui a partir das 7h40. Que o Senhor possa abençoar e guardar a cada um de nós. Amém. Dos céus prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuvas, Senhor, voz do céu, manda, Senhor, chuvas do Consolador. Chuvas constantes, chuvas do Consolador, sim, chuvas mais abundantes, chuvas de vida e de amor.